Meu nome é Isabela Veras, eu sou escritora, produtora editorial, designer, né, editorial, produtora cultural. Costumo dizer que eu nasci no meio dos livros. Eu vivo numa casa, minha mãe costuma dizer isso, né, da casa dela, que ela chama de bibliocasa. E eu acho que isso, desde pequena eu fui acostumada com o ambiente, cercada de livros por todos os lados. Eu estudei também num colégio que estimulava, né, a leitura e tinha uma biblioteca muito boa, tinham muitos livros. E eu frequentava um livro que eu gostava muito, era um livro da Cecília Meirelles, que é o Ou Isto ou Aquilo. É um livro que eu li diversas vezes. O poema que eu mais gostava desse livro era das meninas, né? Porque eu via nas três meninas, eu e minhas irmãs. E aí os nomes das personagens, né, do poema era Arabella, Carolina e Maria. E nós somos Isabela, Carolina e Alice. E aí eu imaginava como se fossem nós três, aquelas três meninas. E eu acho que a literatura tem isso, né, de fazer a gente se aproximar, sentir. Desde pequena eu gosto. Tinha uma coleção, por exemplo, que eu adorava, que eu lia muito, que você decidia para onde você quer ir, né? Então, começava a história, por exemplo, você entrou numa máquina do tempo. Para ir para o passado, vá para a página tal. Para ir para o futuro, vá para a página tal. E eu adorava isso de eu estar escolhendo, né? Para onde o meu personagem vai. Eu sou o personagem daquele livro. Então eu tinha diversos livros, eu comprava esses livros nos sebos, porque eu ia muito com a minha mãe nos sebos, né? Já no ensino médio para frente, eu deixei de ler um pouco, né? Então o hábito da leitura antes de dormir e tal, ele já não existiu mais. Porém, eu acho que a literatura, o ambiente, nunca saiu de perto de mim. Então, eu faço parte de um grupo de poesia, né, o Livre Espaço, e as reuniões muitas vezes eram feitas na sala de casa, ou quando não era, a gente ia junto, porque minha mãe, como toda mulher, né, que com filhos pequenos que não tem um suporte, uma rede, carregava a gente com ela, e não só o grupo Livre Espaço, mas os amigos, o grupo que frequentava, as pessoas que frequentavam a sala da minha casa, eram as pessoas dos mais diversos perfis. Então, você tinha homens, mulheres, negros, brancos, asiáticos, de religiões, né, umbandistas, católicos, evangélicos, novos e mais velhos, de todos os perfis, de classe social mais alta e mais baixa. Então, eu acho que desde muito cedo eu aprendi a ter esse olhar, assim, a conviver com muitos perfis, com muitas pessoas diferentes, com características diferentes, e todas elas tinham a cultura, a literatura, de alguma maneira, norteando, né, essas conversas, essas coisas que eu presenciava. E eu acho que isso fez muito do que eu sou hoje, né? Eu sei vários desses poemas de cor por causa das músicas que a gente cantava junto, e a hora do violão, né? Então tinha Nilce que tocava um violão, era a hora, para mim, uma das mais esperadas, adorava, né, cantar ali junto com elas, e nas palestras eu ia junto, assistia. Houve um evento, por exemplo, uma vez que o grupo fez um teatro, então tinha uma peça de teatro, e eu era a única criança, eu não, também quero participar, e quis participar, então eu participava das coisas junto com eles, eu me sentia inserida. Aí entrei na faculdade de publicidade, fui fazer publicidade aqui na Metodista. Quando eu entrei, na verdade, eu não pensava ainda na carreira que eu acabei seguindo. Eu pensava que eu queria fazer produção de vídeo, porque eu achava aquela coisa dos bastidores, de você gravar, de você montar, botar a mão na massa. Não era o estar na frente, era o estar por trás mesmo das câmeras. Eu sempre gostei dos bastidores, do como aquilo é construído, como aquilo foi feito, para você chegar naquele resultado, o que você teve que, né, quanto você teve que fazer.
teve um concurso que tinha estagiária para ser estagiária de comunicação na prefeitura, e eu resolvi prestar. Falei, vou, né, quero começar a trabalhar e tal, vou prestar esse concurso, mas prestei muito achando que eu não ia passar, era uma vaga só. No fim, eu passei e eu trabalhei no departamento de reciclagem, coleta seletiva e reciclagem da Prefeitura de Santo André. E acabou que lá foi um pouco minha escola também, porque primeiro que eu cheguei lá, eu era estagiária de comunicação, mas não existia um profissional de comunicação. Então, não tinha quem me ensinasse a fazer as coisas. Eu tive que aprender fazendo. E no começo foi muito difícil, porque não tinha computador para mim. E era uma área que eu precisava, né? E assim, não tinha um computador disponível para mim. Muitas vezes eu ia fazer em casa, olha, a gente precisa fazer uma placa para a estação de coleta seletiva. Aí eu chegava em casa, eu ia fazer a placa para levar no dia seguinte. Aí eu, muda isso. Aonde eu vou mudar? Só podia mudar se fosse em casa, não tinha equipamentos disponíveis. Então, eu fui me construindo como profissional ali, né? E lá eu tive que fazer muitas coisas. Nós fizemos exposição, e a exposição a gente não tinha verba. Então, era com materiais que a gente achava ali no almoxarifado, reciclado, cartaz, boletim, fazia um boletim, tipo um jornalzinho lá para a gente, todo né, mês, semana, eu que era responsável de fazer isso. Fiz todas as placas. Quando eu entrei lá, as estações de coleta seletiva tinham, acho que 5, 6, quando eu saí tinha, sei lá, 40, 50, então eu peguei todo o crescimento, e foi um aprendizado mão na massa, né? Fui sem saber se eu escolhi os melhores caminhos, porque eu não tinha essa orientação, então eu fui descobrindo os meus caminhos. O contrato é de estagiário, então você se forma, você não pode continuar trabalhando, né? E na prefeitura, e a minha chefe queria que eu continuasse fazendo trabalhos para eles, né? Fizesse um livro que estava em andamento e tal. E eu comentei em casa e falei, mas não dá, né? Tem que ter nota, essas coisas. E a minha tia, Luzia Maninha, todos conhecem, que é uma pessoa que sempre gosta de resolver os problemas de todo mundo. Formalmente, ela assinava os trabalhos dela como Fabricando Ideias, tinha um logotipo e tudo. E ela falou, vamos abrir uma empresa. Eu abro com você, a gente abre o Fabricando Ideias e vamos fazer isso. E aí eu fui ser sócia dela, né, no Fabricando Ideias. Nós montamos um escritório no centro de Santo André. O Fabricando Ideias era um escritório de design gráfico. Então, eu fazia... a Luzia só fazia livros, mas eu fazia tudo do universo do design gráfico. Então, eu fiz embalagem para brinquedo, caixas de brinquedo, uma coleção de caixas de brinquedo, folder, banner, cartaz, logotipo, papelaria. Então, eu fiz muitas outras coisas enquanto eu estava no Fabricando Ideias. Mas o livro, ele foi ganhando um lugar especial. Ele era, né, foi virando o carro-chefe, mas até por ser um xodó mesmo, uma coisa que eu sentia mais prazer em fazer. Eu sempre fiz todas as etapas do livro, né? Então, desde do pedido de ficha catalográfica, do ISBN, de pensar o projeto gráfico. E no começo eu tive uma pessoa que foi, né, com quem eu troquei isso, com quem eu aprendi, que foi a Luzia Maninha. A gente divide muito essa produção, e sempre uma dando pitaco no trabalho da outra, e essa parceria é muito importante e muito bacana, até hoje me alimenta. A editora Alfarrábio foi que me deu a oportunidade de começar a criar, né? Começar a criar minhas capas. Capas, a Luzia Maninha não gostava de fazer, então logo no começo ela já falava assim, você que vai fazer essa capa. E a primeira capa que eu fiz, que foi um desafio, que foi uma capa do livro do Tarso de Mello, que era a História da Literatura em Santo André. Foi a primeira capa que me deram assim para fazer, e eu falei, eu vou fazer? Você que vai fazer essa capa. E aí eu fiz, porque estar nessa casa, né, foi importante na profissão, porque eu não tinha medo de errar e ser
crucificada, jogada fora, julgada, né? Eu tinha liberdade para pensar, para chegar e também para receber um retorno do tipo, olha, não, faz outra, isso não está legal, isso não condiz com a gente, mas de uma maneira acolhedora, mesmo porque são livros que são de pessoas que me são caras, né? Então, as pessoas que são publicadas pelo Alfarrábio são pessoas da região, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu conheço o trabalho, que eu sei, né, a trajetória. E isso faz muita diferença quando a gente está trabalhando, porque né, tem algo mais ali, tem uma coisa da gente acreditar naquele trabalho, da gente querer que aquele trabalho seja visto, seja divulgado. Então você trabalha com muito mais entusiasmo em algo que você sabe que é bom, que você quer dividir com os outros. E foi uma escola, né? Foi onde eu aprendi. E aí, nesse meio tempo, eu casei, né? Casei um casamento que hoje eu considero abusivo. Tive um filho, mas quando meu filho estava prestes a completar 2 anos, eu me separei. Eu tinha um networking aqui da região, da onde eu trabalhei na prefeitura, do Alfarrábio, mas não era suficiente para eu ter um salário. Eu não tinha um salário, eu era autônoma. Meu casamento já estava ruim e eu sabia que eu não ia poder contar com o meu ex-marido, como não conto até hoje, como eu não recebo nada dele. E eu falei, eu preciso procurar outras coisas. E aí foi quando eu consegui um emprego na Saraiva, na editora Saraiva. Eu falei, e agora? Como eu vou para lá trabalhar? Meu filho vai ficar com quem? Como é que eu vou fazer? E eu tive a sorte de conseguir contar com uma rede de apoio. Tinha uma moça que vinha aqui, ficava de manhã, né? Chegava, eu deixava ele dormindo, aí ia trabalhar. Ela, quando ele acordava, dava um banho nele, trocava. Minha mãe passava, pegava, deixava na escola. Quando eu voltava, a escola já estava fechada. Então, minha mãe que buscava, levava para casa dela e eu tinha que buscar na casa dela para vir para a minha. E isso é algo também que eu só pude complementar minha carreira porque eu tive esse apoio, né? E quantas mulheres não conseguem, eu posso me considerar privilegiada. E a editora Saraiva veio num momento para mim que ela supriu muitas coisas. Então ela foi uma outra escola. Então o que eu era acostumada a trabalhar sozinha, de repente eu me vi num lugar que tinham 100 pessoas à minha volta, né? E muitas possibilidades de troca. E isso veio para mim num momento que, além da parte profissional, onde eu acho que eu cresci muito, né, em termos de aprendizado, a parte pessoal também, porque eu ganhei grandes amigos, e eu estava saindo de um relacionamento onde eu me vi sozinha, e aquela visão que eu já tinha de um todo, ela foi complementada com uma parte mais técnica mesmo. Acabei saindo quando a Saraiva foi vendida para Somos Educação, né? E aí foram 200 pessoas demitidas. Eu fui nessa leva porque vinha uma cultura de se terceirizar, né, a área de artes. Mas aí eu fui procurar ver outros empregos na área e eu vi quanto é desvalorizado, vou dizer, essa área. Eu cheguei lá e falei, e aí, gente, quero voltar a trabalhar para vocês, como é que eu faço? E aí, conversando com ele, não, olha, você tem que montar uma equipe, você tem que se juntar com os revisores que também foram fazer isso. E eu fui fazendo tudo que eles pediam, tal, até que eu voltei a trabalhar para eles, mas aí já como PJ, né, como autônoma. E a partir do momento que eu passo a trabalhar com PJ, no meu caso, foi libertador no sentido de eu poder dar conta dos meus compromissos sem pedir nada para ninguém,
né? Então eu passei a poder pegar meu filho na escola, deixar meu filho na escola, ou quando ele tem médico, isso, aquilo, passou mal na escola, que ligam correndo para a gente, eu poder largar tudo, sair e buscar, eu poder usar o horário do meu dia para ir no mercado, não ter que ir depois do dia, à noite, ou, sei lá, no horário mais cheio, eu poder usar para namorar, para ir ver meus amigos, para o lazer, para tirar um dia para ir no museu o dia todo e querer ver. Então, a mobilidade de horário, para mim, foi muito importante, pelo contexto que eu vivo, né? Mas também a coisa de você não poder saber quanto você vai ganhar te traz uma sobrecarga, porque você não sabe como vai ser o mês que vem, nem o outro. Então, tudo que aparece você quer pegar, você quer fazer, e você acaba não tendo mais. As horas livres ficam muito nos encaixes mesmo, ao ponto de um dia meu sobrinho com meu filho, estavam brincando de imitar as pessoas, e a tia Bela. Aí, quando eles foram me imitar, eles imitaram fazendo, trabalhando, porque eu levava trabalho, eu ia para casa da minha mãe, levava trabalho, eu ia para uma festa, eu levava trabalho, ia começar a ceia de Natal, antes eu estava trabalhando, e aquilo para mim foi tão significativo, tão chocante, quando eu vi ele me imitar trabalhando. Falei, olha a característica que ele pegou, principal minha, é estar o tempo inteiro ali. E aí isso tem me feito refletir muito e tentado mudar, porque pensando no quanto vale a pena. Por conta disso, eu já tive coluna travada, já tive, eu falo, depois a gente gasta tudo em quiropraxia, em remédio, e vale a pena, será? Né? Nessa ânsia que a sociedade capitalista coloca na gente, né? E nesses momentos de sobrecarga, de pensar no peso, né, de ser mãe, porque ser mãe não é padecer no paraíso, né, não é essa coisa bonitinha, né, floreada. Eu amo ser mãe, eu amo meu filho, eu adoro tudo que eu faço, né, no meu dia a dia eu vou viajar para fazer isso, eu estou pensando nele, o que ele está fazendo e tal. Isso é indiscutível. Mas a maternidade é chata, é pesada, é ruim, e a gente precisa falar sobre isso, não dá para romantizar a maternidade. E aí veio um período na vida que todo mundo também teve uma sobrecarga além dessa que nós já temos, que foi a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu estava começando, né? Assim, a gente não sabia o que era o vírus, o medo de morrer. Eu sou asmática, meu filho é asmático, meu pai fazia tratamento oncológico, minha mãe estava com coluna travada, né? Já tem uma certa idade. E aí eu estava indo todo dia lá na casa dela ajudar, né? Teve um caso de coronavírus no meu prédio. Eu entrei em pânico. E eu falei, agora vou levar vírus para meus pais, vou ser a causadora da tragédia aqui na família. Não dá, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu peguei uma malinha, coloquei umas mudinhas de roupa e falei, filho, vamos, a gente vai passar uma semana na casa da vovó. E essa semana virou 1 ano e meio, porque eu não consegui mais sair, né? Não estar com a minha família nesse momento. Foi muito bom, mas também foi muito pesado. A sobrecarga foi tamanha que eu também cheguei um dia que meu corpo pifou, que eu cheguei a desmaiar 3 vezes no mesmo dia. Você está 24 horas com seu filho, que está na aula online, isso, naquilo. Então, a casa era uma sobrinha que ficava para eu cuidar, porque a mãe não teve direito, né, ao home office. Tinha um amigo meu que eu passei meses tentando convencer a não se matar, porque perdeu o emprego, caiu em depressão. Tinha o trabalho,
remunerado, porque eu já trabalhava home office, continuei trabalhando, e todas essas demandas eram, não tinha mais válvula de escape. Acho que a grande questão aí é que a gente já faz muitas coisas normalmente, mas a gente acha nossas válvulas de escape, e ali eu perdi, porque eu já não estava na minha casa, apesar de ser uma casa que eu já morei, que é dos meus pais, não é mais a minha casa. Então você não tem a mesma liberdade, você se preocupa com as rotinas da casa, você quer seguir aquela. Então você não tem isso, eu não podia mais receber amigos. Eu comecei a me sentir muito sufocado com isso. E ao mesmo tempo vendo o que estava acontecendo, aquele desgoverno, aquela balbúrdia toda que estava acontecendo, né, fora da minha bolha, né? Mesmo sobrecarregada, eu estava numa posição de privilégio, numa posição de que eu podia me isolar, de que eu podia estar ali, né, com a minha família protegida de alguma forma. E eu precisei pôr para fora. E aí veio a descoberta da escrita para mim, como ela é importante para mim, e hoje em dia eu não consigo ficar sem. Então, quando eu estou muito incomodada, eu vejo que se eu coloco aquilo no papel, eu tiro um peso de mim. Só que quando eu coloquei aquilo tudo no papel, eu não estava pensando em publicação, não estava pensando em ser escritora, né? Não estava pensando em levar nada disso nesse sentido. Eu estava apenas pensando em tirar de dentro de mim. E tem aquela coisa da mãe, né? Eu estava lá à noite escrevendo, e ela, você está trabalhando essa hora, não é mais hora, né? Porque e eu trabalho muito à noite, ela sabe, mas aquele dia não estava. Eu falei, não estou trabalhando, estou escrevendo. Ela, o quê? Escrevendo? Deixa eu ler. E aí, tipo, acho que eu devo ter ficado roxa, vermelha, porque eu fiquei muito sem graça. Eu falei, deixo, né? Aí deixei ela ler. E aí ela gostou e falou, posso mostrar para suas irmãs? Aí mandou no grupo da família para que todo mundo lesse, não falou que era meu, falou, o que vocês acham desse texto? Botou a prova, né? E aí elas gostaram, e aí eu comecei a perder um pouco a vergonha de mostrar, né? Eu acho que se eu não tivesse ali também, eu nunca teria mostrado esses textos para ninguém, e eles nunca teriam saído da gaveta. Talvez eu continuasse escrevendo, mas eles estariam ali guardadinhos, né? Preciso de um concurso também, minha mãe pegou e falou, por que você não se inscreve? Eu, concurso será, né? Aí mandei um conto também ali, como quem não quer nada. Fui contemplada com quarto lugar e menção honrosa, fiquei super feliz, porque era o primeiro conto que eu estava escrevendo, mandando para alguém fora. A minha mãe também quis fazer uma coletânea de todas as pessoas que faziam parte do Alfarrábio de alguma maneira, dos Sábados Perversos em especial. Usei um mote de um que eu tinha pronto, grande, reescrevi, fiz uma coisa totalmente diferente, uma outra linguagem, um outro final, um texto pequeno, e era um texto sobre violência contra a mulher, que é um assunto que eu escrevo bastante, aliás, todos os assuntos relacionados à mulher entram na minha escrita, mas aí também veio uma outra figura muito importante, que me ajudou a querer publicar meu livro, a querer fazer o meu material sair de verdade da gaveta, que foi a Márcia Plana, que é escritora também e professora, que veio me contar que na volta às aulas, que a gente ainda estava assim num período que era algumas aulas online, outras presenciais, os alunos com muito medo ainda, receosos, na aula dela, todo final da aula, ela lia um texto desse livro. E ela falou para mim, num dia que eu estava acho que talvez me colocando para baixo nessa coisa da síndrome de impostora, e ela virou para mim, então vou te contar uma coisa, só para você saber. O seu texto desse livro foi o que eles mais gostaram e o que mais gerou debate. E aí ela me contou que as mulheres, que os homens viram aquele texto e falaram assim, nossa, Pro, isso acontece, mas não desse jeito, essa aí está muito surreal. As mulheres falaram assim, não, mas eu conheço alguém que passou por isso, não, mas isso eu já vi, mas isso eu sei, se identificaram, se não por elas mesmas, mas por pessoas próximas. E isso me fez pensar o quanto a literatura
pode servir como, né, esse material de debate, fomentar discussões, e saber que esse meu texto foi parar ali na sala de aula e já criou esse debate entre adolescentes que estão em formação, no terceiro ano do ensino médio, vão ali começarem a se tornar profissionais, aqui, acho que ali está se formando mesmo, né, a sua personalidade, o levar para o perpetuar essas violências ou não. Então, o tema da violência contra a mulher ser discutido ali, para mim foi tão bonito, tão importante, que eu falei, puxa, se um conto meu do próximo livro chegar numa sala de aula, vai ter valido a pena publicar. E aí nasceu este livro aqui, que é o Colateral. E aí ele é todo especial, né, para mim. Então, porque é o meu primeiro livro, outro porque veio dessa descoberta, outro porque eu trago muito de mim para ele. Então, assim, acho que muitos contos aqui eu trago reflexões que eu me faço todo dia, ou que eu gostaria que outras pessoas fizessem, sobre a mulher, sobre o que né, nos trava, nos impede de ir além, e todas as violências e mais outras coisas, vários problemas sociais, tudo que me incomoda, né, ao meu redor, está aqui. E porque eu tive a oportunidade de fazer ele por completo. Então, o projeto gráfico é meu, né, a maneira de pensar ali é meu, o texto é meu. Só tem mulheres que passaram, né, por esse livro. Tem a Mireille Lerner, que fez as ilustrações lindamente para esse livro. E ainda ganhei uma orelha da Maria Valéria Rezende. E isso para mim também tem preço. E quando eu pedi para ela, e ela topou fazer, e eu entreguei para ela meu texto no domingo. E na segunda-feira, na hora do almoço, ela me devolveu a orelha pronta. E aí ela virou para mim e falou assim, seu livro é muito bom, viu? Olha, fui só dar uma olhada no que era e não consegui parar de ler. E eu vi isso de alguém como Maria Valéria Rezende, né? Que eu admiro, que já ganhou outros prêmios, que tem uma história de vida incrível, e ela me elogiou e falou várias outras coisas assim que me deixaram até sem chance. Nossa, será que é isso mesmo, né? E ele vem percorrendo uma trajetória muito bonita. Então, hoje eu digo que valeu a pena. Quando eu escrevi esse livro, mesmo assim com tudo isso, muitas vezes ainda não estava me identificando, não me identificava ainda como escritora. Para mim era foi acontecendo, publicou, mas eu não me via como escritora. Então teve uma vez que, logo depois, um amigo meu foi me apresentar para um outro amigo, falou, essa aqui é minha amiga escritora, e eu, não, isso aí é recente, eu não sou isso. E foi difícil eu entender e me enxergar verdadeiramente como escritora. Mas aí o Colateral veio e eu fui tendo tanto retorno bonito, e a começar pelos primeiros leitores. Eu pedi na orelha do livro para as pessoas me darem feedback. E olha, meu primeiro, então você me mandar o que você achou. E as pessoas levaram isso, gostaram da ideia e me mandaram. E eu achei que eu ia ter, a princípio, retornos de mulheres, só. E não. Me escreveram homens, mulheres, novos, e tipo assim, de 20 anos a 80, de classe baixa e classe alta, de várias religiões, héteros, gays, cis. Eu tive os retornos dos mais variados. E todos, as pessoas diziam, eu pude sentir, eu chorei. Quando as pessoas me falaram, nossa, eu chorei, eu ri, eu senti, parecia que eu estava ali, né, numa conversa com ele. Então isso foi muito, já foi muito bonito só por isso. Mas aí ele começou a chegar em outros lugares legais. Então, ele foi
foi parar num abrigo de mulheres vítimas de violência. E as mulheres que leram lá escreveram carta, dizendo que enxergaram no livro que mulheres, assim como ela, eram fortes. E ouvir isso é muito, muito, te dá uma força, é tão potente, tão gratificante, que eu não sei nem explicar aqui o quanto isso foi importante para mim. Depois teve as escolas, né? Levei em vários eventos, fui na UFABC, fui na escola que é a Márcia Olavo Hansen, que é uma escola estadual, onde a Márcia ministra aula. Ela havia feito um trabalho incrível com os alunos já anterior. E eu cheguei na porta da sala, já tinha assim escrito bem-vinda Isabela, cortado a mão, tal. E aí quando eu fui entrar, uma das alunas começou a distribuir um marcador de livro feito à mão por ela com uma frase minha. Eles tinham colocado um celofane vermelho na luz para dar um clima na sala, ficar uma luz, né, avermelhada. Na parede tinha um trecho de um conto meu. Daí dois começaram a tocar violino para mim, lindamente. Depois veio um outro, tocou violão, explicou lá todo, né, o conceito. Quando acabou as duas apresentações, eles começaram a fazer um jogral com o texto meu. E aí na sala iam falando assim, de todos os lados, alguém falando um verso do texto meu. E aí quando acabou aquilo, eu falei, nossa, acho que não tem nem mais o que falar aqui, né? Uma coisa tão bonita. E a sala estava lotada. Eles queriam estar ali. Eles queriam falar, eles queriam conhecer quem tinha escrito o livro. E isso é muito bonito você ver esse trabalho do professor também na escola. Quanto faz diferença isso, né? E quanto eu acredito que basta um estímulo, né? Que é isso que a gente precisa do estímulo, e que a literatura tem esse poder. A literatura pode mudar, né, as pessoas. E aí eu acho que eu saí de lá com aquela sensação assim de que eu sou escritora, né? E comecei a me enxergar talvez como tal, porque eu vi que realmente ali, né, aquilo que eu escrevia servia, tinha um propósito e estava servindo para alguma coisa, para um debate. Teve um outro projeto lindo de atrizes aqui de Santo André, que leram um texto meu e um texto da Cláudia Jordão, que eram de violência contra a mulher também, e eles fizeram uma leitura dramática em 23 EJAs aqui de Santo André, e depois eles colhiam depoimentos sobre essas violências, e depois montaram uma dramaturgia que vai sair. Eu não assisti a dramaturgia pronta ainda, mas eu vi o meu texto dramatizado, lido dramaticamente por essas mulheres, e foi outra coisa também incrível, você ver o seu texto ganhando voz, vida, por outra pessoa, a leitura que a outra pessoa faz, já não é mais a sua, né? Então, o texto, a partir do momento que ele está aqui no livro, ele já não é mais meu. Ele é daquele leitor, daquela pessoa, a visão que ele tem ali é dele, ele vai construir uma outra história. Então, isso é muito, muito gostoso, assim, você ter esse tipo de retorno. E faz eu realmente agora me enxergar como escritora, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho tempo para me dedicar à escrita. Eu não consigo levar isso como uma profissão, porque o meu dia eu tenho aquelas todas outras 1000 mulheres que nós somos, né? Então, acho que toda mulher, ela é múltipla. Então, como eu falei, né, eu sou a motorista, sou a psicóloga, sou a mãe, a tia, a profissional, designer, a escritora e tantas outras, e a sociedade me faz, além de tudo, que é o que eu bato muito na tecla também nas minhas divagações e no livro, é o que ela impõe a gente deixar de lado, que é o nosso lado mulher. Nosso lado mulher é o primeiro a ser esquecido, é o primeiro a ser deixado de lado. Então, parece que quando você se torna mãe, quando você
você perde o direito ao lazer, por exemplo, né? Então eu quero ir para um barzinho, aí eu vou levar meu filho, porque ele, né, eu não tenho com quem deixar. Nossa, você trouxe seu filho? Que absurdo, né? Aí, na próxima vez, eu não vou levar meu filho, porque eu não ouvi, então eu vou deixar com alguém. Aí você chega lá, você trouxe seu filho? Não, você deixou seu filho com quem, né? E você veio para o bar e deixou seu filho com alguém, então você perdeu o direito ao lazer. E esse lado, mulher, é o que sustenta todos os outros, é o que sustenta a escritora, é o que sustenta a mãe, é o que sustenta a filha, é o que faz eu desempenhar todas as outras funções bem. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não alimentar, não me alimentar, eu não consigo. E a escrita, ela acaba ficando de lado também, muitas vezes, porque eu não tenho tempo para me dedicar. E a escrita hoje em dia alimenta esse meu lado também, esse meu lado mulher, é algo que me completa, é algo que eu faço para mim muito, né? Então, assim, e acaba que a escrita, eu tenho que cavar espaços para escrever. E eu acabo escrevendo muito no celular, por exemplo, porque é o que está à mão. Acabei de acordar, o filho não acordou ainda, eu pego uma coisa que me veio na cabeça antes de dormir, ou enquanto eu estou fazendo alguma coisa ali, cozinhando um negócio, então, enquanto está ali cozinhando, eu estou digitando algo aqui, ou parei num consultório, em algum lugar, eu lembrei de uma coisa que eu queria escrever, e eu vou escrevendo. Que hora que você escreve? Nem eu sei dizer, porque é nos momentos mais improváveis, né? Não sei se eu falei aqui ou não, mas assim, o Alfarrábio, quanto que é o lugar mais especial que eu tenho assim em Santo André, o quanto ele colaborou para todo esse meu crescimento, porque ele foi uma extensão do que era a sala da minha casa lá atrás, né? Onde se reuniam todas aquelas pessoas. Eu entro no Alfarrábio, qualquer pessoa que eu encontre lá, que eu sento 10 minutos para conversar no café, eu volto para casa pensando em algo novo. Eu volto pensando em alguma provocação, em algo que a gente falou, em algo que deve ser, né, provocado. Eu saio aprendendo nas palestras, nas rodas de conversa, nas rodas de livraria, nos Sábados Perversos, no Saralva, todos os eventos, tudo que acontece ali no Alfarrábio, eu não volto para casa sem sentir que eu voltei melhor, que eu cresci um pouquinho, que eu aprendi, ou um questionamento novo, algo que eu me permito parar, pensar, um olhar diferente, né? São muitas vozes, muitos perfis, então a gente está sempre olhando de um modo diferente para as coisas, através do olhar do outro, e a troca é o que nos constrói, é o que nos move, o coletivo, o trabalho coletivo que é feito. A gente está sempre, né, partilhando dos mesmos ideais, com visões e olhares diferentes, mas que se complementam no final com o mesmo objetivo, de tornar a nossa sociedade mais menos desigual, né? E é isso que também me motiva a escrever e a ser escritora. Para mim, ser escritora aqui no ABC significa muito no sentido que eu cresci aqui, eu nasci aqui, eu acompanhei todas as lutas. Meu pai estava sempre... Por ele ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, então acompanhou todas as lutas operárias que aconteciam aqui no ABC. A minha mãe sempre foi militante da área, né, da cultura e de tantas outras, brigou por tantas causas aqui dentro do ABC. Então eu cresci nesse movimento de brigar por aquilo que a gente acredita, de querer um mundo melhor. É muito gratificante eu ver, assim, eu estar construindo uma história aqui, né, junto dessa, continuando talvez também uma história que foi começada ali pelos meus pais. Eu acho que a tradição do ABC tem essa tradição de luta, né, e a gente está aqui, que acompanhei todos esses movimentos, com a minha escrita, está também de alguma forma
escrevendo sobre sobre as minhas lutas, né, ou sobre as nossas lutas, ou sobre o que eu quero de mudança, é muito importante. Eu acho, não poderia ser em outro lugar, tinha que ser aqui. Não poderia publicar meu livro por outro lugar que não fosse o Alfarrábia, não poderia escrever, né, em outro lugar que não fosse aqui. Aqui que eu me construí e aqui é daqui que eu quero partir para o resto, né? Então, esse sentimento de pertencimento é importante para mim. Escreva, não deixa de escrever. Por mais que a vida, né, deixa a gente sem tempo, como a gente fala, não tenho tempo, não consigo, não é para mim. É, coloca no papel, tem vontade? Coloca, nem que seja para você pôr ali guardadinho, tudo que está ao nosso redor é importante ser registrado porque é o nosso olhar, o olhar das mulheres, é o olhar, é a história contada pela gente. Então agora é a nossa vez de contar a história. Daqui uns anos, quando, né, os historiadores foram pegar, mesmo que seu material esteja lá na gaveta, mas ele vai surgir em algum lugar. Olha, aquela mulher vivia assim, dessa forma, ela fazia isso, ela olhava para o mundo deste jeito, mas foi você que contou, não foi ninguém que contou por você, que você enxergava dessa forma, porque ninguém que fale pela gente vai falar, vai contar a história como a gente enxerga, né? Então acho que é a hora, é importante. Os homens já tiveram, né? Já contaram toda a nossa história. Não que devam deixar de contar também. Acho que é importante a gente ter a história contada por todos os olhares, né? Um pouco o que eu faço no meu colateral. Eu tento pegar vários ângulos, né? Tem a mesma história contada por duas pessoas, né? Então tem lá a empregada doméstica contando e a patroa contando a mesma história, elas vão contar de forma diferente. A história é a mesma, mas ela é contada de forma diferente. Então eu acho que quem quer é para escrever, escreve sem medo, sem se ficar se podando. Acho que a gente tem que evitar os freios, já colocam freios demais na gente. E mostra, lê muito, tem que ler, tem que mostra para as pessoas, não tenha vergonha de mostrar, ouvir o que os outros têm a dizer da nossa escrita também é importante, com o devido, né, sem deixar de te dar o valor porque ouvi uma crítica ou outra que não é isso, né, mas aproveitar toda essa escuta para o seu trabalho crescer, e acho que é isso.